Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar início a nossa última parte do conteúdo da disciplina de matemática financeira, certo? E nós vamos trabalhar com os sistemas de amortização. Vamos falar sobre alguns sistemas de amortização, principalmente os sistemas que são mais usados. A gente vai fazer nessa série de aulas serão uns 3 ou 4 vídeos, não sei, isso vai depender do tamanho que esses vídeos vão ficar, mas deve ser de 3 a 4 vídeos, certo? Então a gente vai falar uma parte geral do que vem a ser sistema de amortização nessa aula, e depois nós vamos trabalhar com o sistema de amortização americano, tá bom? Com pagamento de juros no final do período e com pagamento de juros no início do período, ou dentro do próprio período, tá bom? Então, vamos dar um início ao começo do fim, assim por dizer, tá certo? Então, sistemas de amortização, que vem a ser um sistema de amortização, que vem a ser amortização. Então, de conceitos gerais, a gente pode dizer que a amortização trata-se de um processo de quitação de um empréstimo, certo? Efetuando pagamentos periódicos em prestações, de modo a gente liquidar o saldo devedor. E esse saldo devedor, obviamente, que vai incidir juros, certo? Só que quando a gente fala na questão a amortização, o nome amortização, ele está relacionado ao valor principal do empréstimo, ou seja, ao capital inicial. Então, as prestações de um empréstimo ou de uma compra, elas são divididas em parcelas. E essas parcelas, elas são compostas de amortização e de juros, que correspondem ao saldo do empréstimo que ainda não foi amortizado, certo? Ou seja, que ainda não foi pago. Basicamente, a gente vai ter essa formulazinha matemática aí. Prestação é igual a amortização mais os juros, ou PMT é igual a A mais J. Essa é a nossa regra básica. Vale salientar, gente, que para se trabalhar com amortização, a gente vai sempre trabalhar com tabelas, certo? E, obrigatoriamente, e é interessante que todos nós tenhamos uma calculadora científica para poder fazer esses cálculos, porque muitas vezes a gente não vai ter a ajuda de um computador, certo? Para fazer o cálculo automático. Mas isso também pode ser feito através de um computador, principalmente quando se trata de empréstimos bancários, certo? Ou de empréstimo ou de compras que envolvam o sistema bancário, seja ele brasileiro ou seja internacional. Então, definindo o que vem a ser prestação. Prestação é o valor pago pelo devedor e que consiste em duas parcelas, conforme a gente disse anteriormente, a amortização e os juros correspondentes ao saldo do devedor do empréstimo que ainda não foi reembolsado, ou seja, a gente tem o capital inicial, o capital de empréstimo, e a gente vai ter que devolver esse capital a quem nos emprestou. E muitas vezes esse capital vai vir acrescido em juros. E esse capital ele pode ser total ou pode ser dividido em parcelas, tá certo? Basicamente, quando a gente fala em sistema de amortização, a gente está falando em divisão de parcelas, certo? Ele é muito comum, o sistema de amortização, como eu disse anteriormente, em empréstimos bancários, em aquisições de imóveis, através do Sistema Nacional Financeiro da Habitação, e também a compra-aquisição de veículos automotores, seja carro, seja motos. Mas também vem
através de outros tipos de aquisições, certo? Barcos, lanchas, aviões, helicópteros, isso aí depende de quem vai amortizar alguma coisa, tá bom? A amortização, como foi falado anteriormente, ele é o pagamento do capital, que vai ser efetuado através de parcelas pagas periodicamente, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser quinzenal, isso aí vai depender do tipo de contrato que foi feito, certo? Então, a gente vai ter que devolver esse capital emprestado acrescido de quem? Do que a gente chama dos juros. Então, os juros, eles são calculados sobre o saldo devedor do período. Então, muitas vezes a gente vai tratar e trabalhar com o sistema de juros compostos. Muito pouco provável trabalhar com juros simples, tá certo? Então, geralmente eles são calculados em cima do saldo devedor do período, nem sempre somente em cima do capital, mas em cima do saldo devedor do período, e eles também são denominados serviço da dívida, ou seja, o que você paga por ter adquirido aquele capital, certo? Aquele determinado capital, pela mora, pelo espaço de tempo que você ficou com ele, tá certo? E a gente tem alguns sistemas de amortização que a gente cabe destacar aqui, juntamente com o sistema americano que nós vamos falar, que é a tabela Price, que é muito utilizado no sistema financeiro da habitação, que é o sistema francês, certo? E temos o sistema de amortização constante, e a gente não foi colocado aqui, mas a gente tem o sistema misto também, e o sistema americano que nós estamos falando, iremos falar agora. Então, a gente tem alguns sistemas que são utilizados para amortização de dívidas. E esses sistemas, eles são preferidos por muitas instituições financeiras, para que elas possam, muitas vezes, ter lucro e em detrimento ao consumidor. Porém, ultimamente, a gente tem visto muito a utilização do sistema de amortização constante, que ele é chamado de SAC ou SACRE, sistema de amortização crescente. Então, SAC ou SACRE é a mesma coisa, certo? Sistema de amortização constante ou sistema de amortização crescente, que a gente vai ver isso muito provavelmente no nosso último vídeo sobre sistemas de amortização, certo? Então, vamos passar para o sistema americano com pagamento de juros no final do período. Pessoal, cabe salientar que o sistema americano foi um dos primeiros sistemas utilizados de amortização. Ele é um sistema que utiliza o sacrifício do consumidor, certo? Então, atualmente ele é usado, sim, é usado, mas ele é preterido pela maioria das instituições. Preterido, ou seja, é colocado de lado. Por quê? Ele é um sistema caro, basicamente utilizado em empréstimos ou aquisições de longo prazo, principalmente quando os juros eles são pagos no final do período, certo? Por quê? Por que isso? Porque a instituição que está concedendo o empréstimo, isso também depende muito do tipo de empréstimo. Se for empréstimo pessoal, dinheiro, e vai ser pago tudo de uma vez ao final do período, o sistema que é utilizado é o sistema americano. Se for uma habitação, já não é esse sistema que é utilizado, certo? Então, é bom, sempre que a gente vai fazer uma compra de longo prazo, que vai se fazer o pagamento periódico e mensal, a gente precisa ter conhecimento qual é o tipo de sistema que aquela instituição está utilizando. E atualmente existem sistemas que essas instituições utilizam dois ou mais sistemas, e você, na qualidade de consumidor, você pode muito bem escolher o sistema,
Mas vamos lá, o sistema americano com pagamento de juros no final do período. Veja só, a gente tem, como exemplo, amortizar uma dívida de R$ 800 em 4 anos a uma taxa de juros correspondente de 10% ao ano. Duas coisas que a gente tem que prestar bastante, mas bastante atenção. A primeira é o período, como é que ele está colocado. Nesse caso aqui, ele está em anos, e a taxa está também em anos. Então, isso aí é muito tranquilo, certo? Então, a gente já vai trabalhar direto. E a gente tem aí, como eu disse anteriormente, uma tabela que ela tá dividida em 8 colunas, e essa tabela, geralmente, você pode até, dependendo do tipo de sistema de amortização, você pode até diminuir e colocar em menos coluna. Mas a gente tem aí, veja só, para que vocês possam perceber. Nós temos na primeira coluna o período, que é obrigatório, e o saldo inicial, certo? O saldo inicial. O período, a gente está vendo aqui no enunciado, 4 anos. Então, primeiro ano, já está colocado aqui na tabela, e o saldo inicial é exatamente o capital, certo? Da dívida, R$ 800. Então, ele vai ser pago ao final, no quarto ano, certo? Ao final do quarto ano. Então, a gente vai ter que calcular somente a taxa de juros e o valor do saldo inicial mais os juros. É muito simples. Veja só, os juros calculados, ele vai ser R$ 80, certo? Está na terceira coluna da nossa tabela, e é simplesmente o saldo inicial, que era 800, vezes, aqui, ó, que é quem? 10%, tá? A taxa que é 10%. Então, a gente vai ter, obviamente, 800 vezes 0,10%, porque é proporcional a 100%, né? A gente vai ter R$ 80. Então, no primeiro ano, a gente vai pagar R$ 80 de juro. Veja aí, ó, saldo após os juros, ou seja, saldo, que é o saldo inicial, mais os juros, 880. E aqui, ó, como o pagamento vai ser feito somente no final do período, ou seja, dos 4 anos, isso aqui a gente não preenche, certo? A gente só vai preencher quando chegar no final do quarto ano. Então, ó, o saldo final no primeiro ano, saldo que a gente, vocês podem ver aqui, ó, saldo final, ele vai ser R$ 880, certo? R$ 880 no primeiro ano. Já no segundo ano, o nosso saldo inicial, ele saltou de R$ 800 para 880. Por quê? Porque nós temos o saldo inicial mais os juros, certo? Aí, voltamos a calcular novamente. Vamos calcular os juros. 10%, 880 vezes 0,10, nós vamos encontrar 88. E o novo saldo, com os juros, vai ser quem? R$ 968. Então, ao final do segundo ano, nós vamos estar devendo quanto? R$ 968, certo? Que é a soma do saldo inicial mais os juros. No terceiro ano, o nosso saldo inicial, ele salta de 800 para 968. Por quê? Porque nós tivemos aqui, ó, em 2 anos, isso aqui, ó, de juro, né? Então, vamos calcular o juro do terceiro ano. O juro do terceiro ano vai ser 980. Por quê? É 968 multiplicado por 10%, ou 0,10, que é proporcional. E a gente vai encontrar 96,80. Então, veja só, 968 mais 900
96,80, a gente vai ter 1.064,80, tá certo? Então, porque a soma do saldo inicial mais o cálculo de juros. E o saldo final, ao final do terceiro ano, vocês estão vendo aqui, 1.064. No quarto ano, o início do quarto ano, a gente tem como saldo inicial 1.064. Vamos ter R$ 106,48 de juros, porque corresponde a 10% de juros. Ao final do quarto ano, a gente vai ter que pagar 1.171,28, porque é 1.064 mais 106,48. Então, está aqui, ó, o pagamento, quanto é que vai ser? 1.171,28, e a gente vai preencher o resto da tabela. Preencher como? Vamos preencher com o que está sendo pago. A amortização, aquilo que eu disse, o valor inicial, que é o capital inicial do empréstimo, que foi feito o empréstimo, e os juros pagos, 371,28, que corresponde, gente, a tudo isso aqui, ó, certo? A soma de tudo isso aqui, beleza? Que foram os juros que foram pagos em 4 anos. Então, quando ao final do quarto ano, quando a gente vai ter que devolver o capital inicial mais os juros pagos. Então, o saldo final, ao final do quarto ano, vai ter que ser isso aqui, zero, porque eu vou ter que pagar esse valor, certo? Então, pessoal, é muito simples isso aí. E o sistema americano, vou dar até um exemplo que ele é comumente usado aqui no Brasil, principalmente pelo Banco do Nordeste, numa operação de crédito que é feita para os agricultores. Vou dar um exemplo, um determinado agricultor vai no Banco do Nordeste e quer adquirir um empréstimo para, digamos, um agricultor pecuarista, agropecuarista, quer adquirir um empréstimo para fazer um curral, cavar uma cacimba ou um poço e dentre outras coisas mais. Então ele pega esse valor de empréstimo, valor X de empréstimo, e vai ter um período de carência para ele começar a pagar. É exatamente esse período de carência aqui. Digamos que ele pegou um empréstimo de R$ 1.000 para pagar em 3 anos. Então, esse período de carência, ele vai ter esse período de carência para pagar em 3 anos, geralmente, o Banco do Nordeste, ele diz, ó, tu vai me pagar ao final do primeiro ano, depois você vai pagar ao final do segundo ano, e depois você vai pagar todo o restante ao final do terceiro ano. Isso ele pode escolher dentro do sistema americano, certo? E pode também fazer dessa forma aqui, pagar no último ano o valor do empréstimo todo. Então, isso é o que a chama período de carência, certo? Então, geralmente, o Banco do Nordeste, ele faz esse tipo de empréstimo pelo sistema americano. O Banco do Brasil também tem essa mesma linha de crédito, certo? Só que o Banco do Brasil, ele não utiliza o pagamento de juros no final do período. Ele sempre utiliza durante o período, que foi o que eu acabei de falar. Você pega um empréstimo, digamos, esse empréstimo de R$ 800. Quando chegar no final do primeiro ano, quando completar um ano, você vai pagar somente o valor dos juros daquele período, certo? Ao final do segundo ano, a mesma coisa. E quando terminar ao final do prazo, você devolve o capital, que é o valor total que foi emprestado, mais o juro daquele ano, certo? É o que a gente vai ver agora, que é o sistema americano durante o período. Então, só recapitulando aqui, ó, veja só o final da tabela. A gente tem aqui no final da tabela o valor dos juros pagos, vocês podem notar que ele está muito igual ao que foi colocado aqui, o valor do pagamento, repetiu-se a amortização e, novamente, os juros,
e quando a gente soma isso aqui com isso aqui, subtraído disso aqui, nós vamos encontrar quem? Zero, tá certo? É tranquilo o sistema americano, não tem muita dor de cabeça para se fazer, não. O que precisa é você ter, você saber o que é que vai ser feito no processo do sistema americano. Isso é o maior gargalo, tá certo? Mas é tranquilo. Então, dando seguimento. O sistema americano com o pagamento periódico de juros, aquilo que eu disse, ele é permitido. Vamos dar o mesmo exemplo. Vocês vão ver que com o pagamento periódico de juros, esse valor, o valor final, ele vai ser um pouquinho menor do que com o pagamento ao final do período, certo? Então, estamos vendo aí a mesma dívida, R$ 800, 4 anos, taxa de 10% ao ano. Então, olha aí, ó. Primeiro ano, a gente tem o saldo inicial, R$ 800, os juros, R$ 800, certo? O saldo após os juros, 880, porque R$ 80, o juro de R$ 80, porque taxa de juros é 10% ao ano. Então, ao final do primeiro ano, nós vamos pagar R$ 80 de juro, certo? Então, tá aqui, ó, juros nominais pagos, R$ 80. E o saldo final ficou quem? Os mesmos, R$ 800. No segundo e terceiro ano, eu já adiantei, a gente vai ter novamente os R$ 800. Deixa eu voltar aqui para não ficar. A gente vai ter os mesmos R$ 800. Então, segundo e terceiro ano, nós vamos pagar novamente em cada ano R$ 80. E o saldo no segundo ano, 880. O pagamento, mais uma vez, dos juros de R$ 80. Os juros nominais pagos, mais uma vez, R$ 80. E vamos ter, mais uma vez, o valor de R$ 800. Então, lá no terceiro ano, saldo inicial, 800, juros 80, saldo após os juros 880, e vamos pagar mais uma vez R$ 80. Sempre lá no final, quando a gente paga os juros, fica o capital, certo? Ou seja, o valor amortizado. E no quarto ano, a mesma coisa, certo? A mesma coisa, 800, os juros mais uma vez 80, o saldo com os juros 880 e o pagamento. Aí sim, o pagamento ele já altera, porque é em 4 anos. Então, eu vou pagar os R$ 800 mais os R$ 80 de juros do quarto ano. Então, ó, a minha amortização aqui, ó, é os 800, que é o valor total, tá? Mais 80 de juros, que é só correspondente ao quarto ano, porque os juros dos outros 3 anos já foram pagos. Então, olha aí, ó, eu paguei R$ 320 de juros fazendo esse pagamento durante o pagamento periódico. Então, meu pagamento total foi 1.120, ou seja, 800 mais 320. 800, que é meu capital inicial, e 320, que é meus juros. Se a gente for fazer esse comparativo com o pagamento de juros no final, olha só, R$ 51,28 a mais, certo? R$ 51,28 a mais de juros com pagamento no final, certo? Então, vocês podem ver aí e compensa fazer esse pagamento para o pagamento periódico, tá certo? Com o sistema americano. Se me perguntarem se ele é utilizado, como eu disse, principalmente pelo Banco Nordeste, pelo Banco do Brasil, em títulos de crédito da dívida rural, ou seja, empréstimos rurais, certo? Então, ele é muito utilizado. Aí você pode, isso aí, se você for fazer, você for agricultor, quiser fazer um empréstimo desse aí, basta ir um dos dois bancos,
e verificar como é a forma que eles estão oferecendo. Geralmente, o Banco do Nordeste oferece nos dois modelos, e o Banco do Brasil só nesse modelo aqui, desse do pagamento periódico, tá bom? Bom, pessoal, a gente encerra aqui essa nossa primeira aula, certo? E vamos daqui, muito em breve, vamos fazer um novo vídeo com um outro tipo de sistema de amortização, tá bom? Eu vou fazer esses vídeos separados, como eu disse a vocês, para que vocês compreendam melhor como é que se dá cada sistema de amortização, beleza? Abraço e vamos estudar, porque já está chegando o final da nossa disciplina, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.